aqui aquilo que ela veio buscar. E o Espiritismo tem uma porção de coisas que ele pode encontrar para a sua melhoria do seu espírito, a melhoria do seu corpo. Porque, entenda bem, às vezes as pessoas procuram o remédio para uma dor aqui e está tão na cara dele ali, fácil, assim. Então, se eu como bastante, eu sinto dor de estômago, então eu digo para ele, come menos, ou então não coma coisa ou ácida, que você vai melhorar o estômago. Então, se ele fizer isso aí, ele se cura. E é certeza. Então, agora, melhorar do espírito, para melhorar do espírito, o que nós temos que fazer? Você sabe? Melhorar o espírito. Melhorar o espírito. Sim, o Evangelho. Esse é um dos fatores. Você vai falando comigo que as suas colegas ali estão tudo de olho, que você está fazendo para te dar uma nota depois. Então, meus superiores estão aqui na fila da frente, olha que eu vou te dar uma nota. Então, eu até perdi o negócio aqui. Às vezes me falta a memória aqui, em consequência da minha juventude, é muito pensamento, né? Muita energia. Eu fico isso. Estou falando que você é artista. Então, agora é o seguinte. Então, nós precisamos saber que a casa espírita é uma casa que nós viemos buscar a nossa melhoria. Então, Evangelho, obras básicas, tudo isso aí são coisas que nos ensinam. E principalmente os palestrantes que aqui vêm, quando o ouvinte que está lá nas cadeiras ouvem, eles captam melhor aquele ensinamento que a pessoa está falando. E quando ele está lendo, em consequência do burburinho que está ao nosso redor, ele não capta muita coisa. Você está entendendo? Então, quando se fala que aqui se recomenda, você viu que todo mundo ficou quieto, agora os espíritos estão agindo. Você está regalando os olhos para mim, é verdade. Você tem medo de assombração? Eu não, eu sou assombração. Então, eu falo, gente, você tem medo de espírito? Você já se olhou no espelho? Já olhei. Tem vários espíritos. Então, eu falei hoje do Evangelho. Então, no Evangelho nosso lá, vou falar o que eu falei lá. Vocês vão escutar porque vocês estavam numa conversa tão grande aqui que ninguém prestou atenção no que eu estava falando lá. Mas eu estava falando lá. Então, lá no Evangelho está escrito que precisamos ver se todos aqueles espíritos, alguns espíritos são de Deus. Mesmo aqueles que denominações cristãs, outras chamam de demônios. Você acredita que eles são de Deus? Segundo o livro dos Espíritos, todos são criados por Deus. Sim, muito bem, muito bem. São todos criação de Deus, mas eles estão momentaneamente em Deus. Essa é uma pergunta. Se eles são de Deus, todos são, porque todos são filhos dele. Sim. Estão em Deus? Essa é uma outra pergunta. Mas você é formado em quê? Letras. Tá bem. Eu sou formado, sabe o quê? Eu falta 1 grau para doutor e meio para louca. Você entendeu o que é? Então eu sou mais que você, não sou? Boa? Doutor? Bastante, claro que eu sou. Então você está de parabéns, letras, muito bem. Tenho certeza que muitas outras desses aqui também são formados, têm cultura muito boa para entender melhor tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Porque tem muita gente que não entende. Eu sou filho de imigrante pobre, você entendeu? Meu pai era ignorante, ele não sabia fazer nada, mas era um espírito muito bom. E meu pai e minha mãe eram espíritas, eu sou de lá espírita, estou aqui há 25 anos, nesta casa. Vim para cá doente, você entendeu? Sim. Em consequência de um assalto que eu tive, eu passei 5 anos em tratamento psiquiátrico. E aqui na casa, nesta casa aqui, que me curou, me deu
Deus, mas é isso. Quem tem ouvido Deus, quem tem portas para Deus, deixa. Então, o Espírito é uma realidade que muita gente não sabe. Até eu, às vezes tenho dúvida. Eu fiz esses quadros aí, ó, mas será que é meu mesmo? Você acha que é meu? Essa dúvida de todo médium. Você está vendo ali, ó? O que é aquilo ali, Fábio? Certamente são dois espíritos. É? Esse é o carnaval. É o carnaval para eles lá. Você vê um casal, um periquito e uma periquita. Você está vendo? Então, tem alguma coisa escrita aqui atrás. Vamos ver qual é a mensagem. Faz tempo que está escrito. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver as consequências e assim que para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz, para o homem é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Evangelho segundo o Espiritismo, no 22º capítulo 5, item 24. Pense firme, pense forte. Jesus é o caminho. Seja uma mente afim com os fortes. Está vendo? Carnaval. Então, isso aqui quem quiser saber mais aqui, consulte lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ele vai ver lá que a felicidade, às vezes, as pessoas se enfeitam de púrpura, mas não é isso a verdadeira vida. Então, vocês vão ver que o Espiritismo veio para mostrar para nós. Se eu aprendi que sou mais burro do mundo, e vocês são formados e eu sou leigo, sou ignorante, aprendi, imagina vocês que são letrados. Mas agora eu vou ter que citar um trecho Qual do é? Evangelho da Bíblia, que Jesus ele fala: Pai, louvado seja por esconder essas coisas dos sábios, mas por mostrar aos pequeninos. Sim. Agora estrada os dedos de novo. Isso é uma demonstração de ansiedade. Fica frio. Está tudo limpo aqui. Está tudo. Se você visse quem está ao seu lado aqui e aqui, junto desse pessoal aqui, você consegue ver assim, luz amarela. Vamos ver, né? O espírito é uma luz amarela. Você acredita nisso? Caramba. Aqui está cheio disso. Inclusive, vejo até trabalhadores da casa os trabalhadores da casa aqui estão mortos, mas eles pensam que eles morreram. Estão trabalhando mais do que nós aqui na matéria. Está vendo? Então, são coisas que a gente não sabe, mas se falar para as pessoas, eles vão acreditar em assombração. Assombração que não existe, assombração somos nós mesmos. Quando você está com a luz, está aqui, você vai ver a sua assombração, a sua sombra aqui. Vou te falar mais alguma coisa. O que você aprendeu durante esse tempo que vocês... o que vocês vão fazer hoje aqui com esses meninos aí, seus companheiros? A gente foi convidado para fazer uma palestra sobre um tema que eu particularmente gosto muito. A quem temos oferecido a nossa caridade. Eu sei que uma música que eu escutei era ontem, convidei Jesus para jantar em casa. E aí apareceu uma criança pedindo comida e furaram com uma coxa de frango. Eu já ouvi essa história. É uma música. Aí ele deu
coxa com o menino foi embora, dali a pouco apareceu outra pessoa lá, com fome. E ele então ofereceu uma outra coxa. Mas eles estavam preocupados, porque quando Jesus viesse jantar, estaria faltando partes do frango. Aí, realmente, depois disso aí, de algum tempo, Jesus veio para jantar na casa dele. E aí, Jesus falou: não quero. Eu não quero. Não quero. Eu já estou satisfeito com as duas coisas. Entendeu? Estou satisfeito com as duas forças que você me deu. Então, está ali aquilo que você falou da caridade. Você aprendeu mais uma agora? Então, é o que vocês vão fazer hoje aqui. Enquanto fala de Jesus, assim, Messias. Depois, e eu sinto-me muito feliz hoje por você estar aqui, por vocês poderem olhar nos meus olhos e ouvir as minhas palavras. Ele disse assim: que eu vivo para ouvir você, eu olho a sua vida e puxa. Eu disse a pessoa, e essas meninas e aí estão possam transmitir grandes coisas para nós hoje, não só para nós hoje, mas do mundo fora. Vocês não vão parar por aí, vocês vão seguir em frente, além do musical, vocês vão aprender a lei por sugestão minha, vocês serão bem-sucedidos, você já é de berço. Você já é de berço. Você não precisa de nada desses colares que você tem. Você não precisa de nada disso. Você, eu falei que eu estava me valor. Você falta uma altação no espírito evoluído. Você pode ser muito mais ainda, ficar mais ainda. Estou falando meio baixo, que depois não escutar, senão eu não ficar aqui em pé com você. Fica frio. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, sim! Vamos passar para você agora. Você vai capitanear aqui, então? Você quer fazer... Ah, sim, voltando agora. Eu às vezes falo. Você quer fazer a abertura? Vamos fazer a abertura comigo, então? Você faz a oração que você achar melhor. Pode começar a fazer. Tá bom. Então, primeiramente, uma boa tarde mais uma vez a todos. Agradeço pela presença de cada um. E aqui, unidos nesse clima de amor, de caridade, de compaixão, eu peço um minutinho da atenção de todos para que a gente possa fazer uma prece juntos, duas preces juntos, começando pela oração de São Francisco e depois do Pai Nosso. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. É todo seu. Estou fazendo o meu trilho. Quer fazer o seu trilho mais um minutinho para eu colocar os slides enquanto isso? E? Fazer seu trilho um minutinho só para eu colocar os slides no computador para projetar? Fica à vontade. Perfeitamente. Estamos aí para isso. Gentileza. Né? É isso aí. Vamos aí. Você tem filhos?
Não, ainda não. O seu pé é de quem tem filhos. Ainda não chegou. Talvez os filhos de Deus. Vocês vão vir para frente aqui com ela? Não? Estão deixando para os convidados especiais. Hã? Estão deixando para os convidados especiais desencarnados. Então você vem com uma batota para te apoiar. Bom, pensar também positivo ajuda também, né? Posso só fazer um comentário? Eu pergunto se a gente está com ela, né? Eu estou com eles também. É que a gente está iniciando uma semana de palestras dos jovens pelas casas espíritas da nossa região. É o departamento de mocidade. Então eles vão estar em várias casas durante toda a semana, começando hoje aqui com vocês, até domingo que vem, que encerra-se lá no CEF, em Barueri. Sim, Então, perfeitamente. hoje nós estamos... Se o senhor quiser falar alguma coisa também, O pode é o seu, senhor gente. demorou para se manifestar. Aqui é aberto para todo mundo. Olha, tá humilde. Não, a gente aqui está só... Nós viemos aqui só para acompanhar, Eu desejo a ajudar as vocês, situações. desejo a vocês boa sorte hoje e sucesso em todas as atividades que vocês forem exercer por aí onde quer que vocês vão. Amém. Amém. Ô, gente, quem quer me ensinar a colocar no modo de apresentação isso daqui? Amo gente inteligente, olha. Vou pegar minha água. Posso me mandar daqui então? Vai virar. Tá descansado. Essa menina é artista. Até o jeito dela se manifestar. Artista. Veio certinho. Boa sorte. Boa sorte para vocês. Pessoal. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Bom, gente, aí eu vou tirar a roupa, faço quase uma boa tarde, então, mais uma vez. Está gravando agora? Boa tarde! Então, gente, sejam muito bem-vindos nesse domingo maravilhoso. Fico muito feliz em ver cada um desses rostinhos aqui. E eu estou muito animada porque vai ser minha primeira palestra no Centro Espírita, tá bom? Então, estou muito feliz de poder ser aqui. Agradeço pela oportunidade. E agora, gente, eu vou ter que fazer aquele discurso bem clichêzão, daquele agradeço minha mãe, meu pai, meu papagaio, meu tio, tá? Então vocês vão ter que se segurar aí. Mas primeiro eu quero agradecer a esse Centro Espírita. Então, como é que chama? Centro Espírita Cristão. Centro Espírita Cristão, isso aí. Eu agradeço primeiramente ao Centro Espírita Cristão pela oportunidade. Fico muito feliz, muito grata aí de ter tantos rostinhos aqui para assistir hoje. E, em segundo lugar, eu quero agradecer ao DM pela oportunidade. Então, deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui é a primeira CGESPRO, que é a Semana Espírita da Juventude da região Oeste Metropolitana. Então, a gente está na região Oeste aqui, da região metropolitana. E a gente está fazendo a primeira semana de palestras dos jovens, que vai ser em vários centros espíritas aqui da região. Então, todos estão convidadíssimos, se vocês quiserem dar uma olhada aqui. A resolução não ficou muito boa, mas qualquer coisa também me acionem as meninas de azul, que a gente vai ficar muito feliz em compartilhar com vocês. E essa é a oportunidade de muitos jovens terem a oportunidade de falar, né, sobre assuntos da Casa Espírita, para a gente também mostrar o que a gente tem aprendido com vocês, né? Eu acho que é muito bacana essa oportunidade de conseguir trocar, de conseguir escutar, de conseguir citar muitas vezes palestrantes que eu também gosto muito. E é isso, fico muito feliz. A gente vai ter então essa semana toda e no dia 30, que é o último dia, a gente vai ter um sarau para quem quiser assistir, para quem quiser se apresentar, já que o nosso amigo falou tanto, Cristóvão, falou tanto da questão das artes, então fica todo mundo convidado para assistir o nosso sarau, para se inscrever quem quiser apresentar alguma coisa. E agora deixa eu continuar. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Instagram e YouTube, eu vou pular essa parte, porque eu gosto de fazer a propaganda depois que a gente já mostrou para a pessoa realmente ficar interessada, né? E beleza, depois eu volto para cá. Gente, então, o tema da palestra de hoje é a quem temos oferecido a nossa caridade. Mas antes de falar sobre o tema, a quem temos oferecido a nossa caridade, eu queria propor uma reflexão que é: a gente tem oferecido a nossa caridade? A gente tem sido caridoso? O que é a caridade para nós? E eu quero começar com uma reflexão assim muito boba, que eu tive semana retrasada, que foi porque eu acho que todo mundo gosta de assistir vídeo de bichinho na internet. Eu acho incrível. A
a gente vê o cachorrinho, a gente vê o gatinho e a gente fica assim, ai, que coisa fofa, que coisa linda. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho bicho em casa. Eu já tive cachorro, eu tenho gato. E eu parei pra pensar, fiquei, caramba, por que eu fico tão feliz vendo um vídeo do gato na internet? E aí, se o meu gato mia pra mim, a gente dá um chega pra lá nele e fala, ai, pelo amor de Deus, fica quieta aí que eu preciso fazer minhas coisas. Então, que tipo de atenção é essa que a gente dá pro gato da internet, que a gente dá um gostei, reage com um monte de coração, mas aí se o cachorro vai latir, aí são 500 times que eu não posso dizer que estamos numa casa espírita, né? E como é que fica essa situação? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para todo mundo, inclusive para mim, porque foi uma reflexão que eu tive com os meus gatos, né? Porque são seres vivos, sabe? Quantas vezes a gente não se dá conta que o nosso próximo também é um ser vivo, que as pessoas que estão do nosso lado, elas têm uma história, que às vezes aquela pessoa que está sendo grossa com a gente naquele dia, porque ela teve um dia terrível, né? Uma coisa que costuma atacar a raiva de todo mundo é trânsito, né? E pegando o trânsito, principalmente quando eu era criança, eu via aquela galera assim apressada, cortando, comendo faixa, atravessando tudo os semáforos, e aí todo mundo dava um xingo e eu pensava, gente, eu acho que essa pessoa deve estar com diarreia hoje. Eu acho que é por isso que ela está com pressa, ela precisa muito chegar em casa, porque ela deve estar com diarreia. Ou sei lá, tem uma filha que precisa ir para o hospital. E quantas vezes essa mudança de perspectiva é tudo que a gente precisa para ter um dia mais tranquilo, para ter um dia melhor. Então, quando a gente fala de caridade aqui, e a gente já vai ter esse repertório mais doutrinário, que não dá para enxergar na tela, mas vamos superar, mas a gente vai ter esse repertório mais doutrinário para a gente conseguir pensar em como a gente tem aplicado essa caridade no dia a dia, o que é essa bendita dessa caridade que a gente fala no nosso dia a dia, o que significa essas palavras que a gente vê no Livro dos Espíritos, com aquele vocabulário do século XVIII, como é que a gente coloca isso, esse recado que Jesus deu 2000 anos atrás, como é que ele vai ser pertinente para a nossa vida hoje, certo? Então aqui a gente tem um trecho da Revista Espírita que eu vou ter que... realmente a fonte ficou minúscula, né? Não tinha como eu esperar que desse pra ler. Mas então eu vou ler aqui um pouquinho do trecho pra gente destrinchar com vocês, tá? Então isso aqui tá na Revista Espírita, na edição de outubro de 1860, tá? Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral estão encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríamos todos perfeitos, não mais ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não mais pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres seriam alimentados e não veríeis, nos bairros sombrios onde morei, em minha última encarnação, pobres mulheres arrastando miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Dai e amai o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos. Porque o sabeis, vós também, agora que Deus permitis começasseis a vós instruir... Calma. Tá, vamos simplificar? Amai-vos a vós mesmos, porque o sabeis que esse infeliz repelido talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastai de vós. Então, qual não será o vosso desespero um dia ao reconhecê-lo no mundo espírita? Isso aqui vai conversar muito com o que o Cristóvão falou mais cedo, e também com um trecho que também está na Bíblia, que é muito famoso, chamado Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Em que Jesus está pregando, e então perguntam a Jesus, então dizem a Jesus, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E aí Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos que ouvem as minhas palavras, todos que são filhos de Deus, todos que praticam os meus ensinamentos são minha mãe, são meus irmãos. E quando a gente fala que amar o próximo como a si mesmo, todos esses jargões que a gente já está careca de ouvir, então eu vou poupar vocês um pouco, eu acho que é interessante a gente refletir como que a gente tem tratado nossa mãe e os nossos irmãos. Como que tem sido a nossa relação com a nossa família? Porque dentro da doutrina espírita é muito comum que a gente tenha ações de caridade, é muito comum que a gente tenha, eu recomendo que todos participem, a gente vai chegar nesse ponto. Mas, como que a gente quer, por exemplo, visitar um asilo de idosos e a gente não liga para a nossa mãe no fim de semana? Como que a gente quer fazer uma ação para os moradores de rua e a gente não visita aquele primo que está num aperto financeiro? Como que a gente quer ser um bom vizinho se na nossa casa a gente grita toda noite?
aqui, como o próprio Espírito falou, é o seguinte: se a gente conseguisse fazer esse amai-vos uns aos outros, a gente já seria perfeito. Não teria mais nada para dar palestra. Então, assim, não é o apocalipse. Eu acho que a gente está vivendo o apocalipse, aliás, mas isso é uma outra conversa. Mas não é o apocalipse se a gente não tiver perfeito ainda. Porque se Deus, que é perfeito, não nos apressa e não nos julga, então esse papel não cabe a nenhum de nós. Se Deus tem esperança para cada um de nós, então não me cabe cobrar ninguém, não me cabe pensar ninguém. A única questão aqui é como que a gente pode aplicar essa caridade no nosso dia a dia. Como que a gente pode aplicar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Kardec nos trouxe, que tantos pastores e tantos padres nos trazem há muitos anos, que ele e outras religiões vão nos trazer com outras palavras, como que hoje no Centro Espírita nós podemos entender essa caridade. E foi muito interessante porque eu estava conversando com um amigo meu ontem, anteontem, foi na sexta-feira. A gente estava conversando e ele entende muito de psicologia, né? Ele entende muito dessas dores da alma, né? E eu perguntei para ele: o que você acha que a gente pode fazer com tanta aflição que a gente está sentindo, com tanta frustração que a gente está sentindo? Porque a gente estava conversando sobre essas dores e sobre como, às vezes, quando uma mágoa ela fica muito enraizada, a gente começa a querer quase um desejo de vingança, né? Então a gente começa a querer que o outro pague, a gente começa a sentir uma raiva, a gente começa a sentir uma frustração, uma impotência, que eu acredito que todo mundo sinta assistindo televisão todos os dias, porque são muitas desgraças acontecendo e a gente não sabe qual é o nosso papel nisso tudo, a gente não sabe o que a gente pode fazer nisso tudo. Como que eu vou passar 5, 6 dias da minha semana trabalhando, estudando, fazendo uma coisa completamente desconectada da minha realidade, para em um dia eu fazer um trabalho de voluntariado de 5 horas e achar que isso me redimiu? Isso para mim sempre foi uma questão muito difícil. E aí eu falei para ele: como que a gente lida com esse tanto de frustração que a gente tem nesse dia a dia, com essa vontade que a gente tem que a gente não consegue fazer nada? Ele olhou para mim e ele me respondeu numa simplicidade: eu vou atuar aqui, gente, eu vou encenar. Ele chegou para mim: faz caridade, meu! Aí eu falei: Aí ele falou: não, porque vocês têm esse monte de conflito, esse monte de coisa, faz uma caridade, que isso aí tudo resolve, pelo amor de Deus. E ele tem anos de caridade, gente, eu não posso discutir com ele. E ele falou: faz uma caridade. E ele tem razão. Então hoje o peixe que eu vou vender para vocês é: façam caridade. Aí vocês fazem o test drive do Netflix de vocês façam seus 30 dias de caridade, depois vocês podem me cobrar. Tá bom? Falando: resolveu, não resolveu, depois vocês me mandam uma mensagem e eu responderei, eu acho. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Tentem fazer a caridade. E eu vou me expor aqui de uma maneira pouco feliz, tá? Eu não deveria estar dizendo isso, mas eu vou me expor para vocês. Porque quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, gente, eu não comecei a fazer trabalho voluntário porque eu queria ser igual Jesus. Eu estava fazendo trabalho voluntário porque eu entrei no Centro Espírita, eu precisei passar pelo atendimento fraterno, eu precisei assistir um monte de palestras, tomar um monte de passe, ler um monte de trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu já tinha ouvido falar de fazer trabalho voluntário, que tem aquele jargão, né? Que fala: não, porque quando você faz trabalho voluntário, quem mais recebe é você. Eu falei: hoje eu estou precisando receber, eu vou ter que participar do trabalho voluntário, gente, vou ter que trabalhar aqui, porque assim, gente, eu estava muito mal. E eu estava precisando dessa ajuda. Eu falei: vou para o trabalho voluntário. E, gente, não é que funciona o negócio. Não é que funciona o negócio. Eu fui fazer essa palestra e eu fiquei: gente, é isso, é a espiritualidade me dando um sinal que eu preciso voltar a fazer mais trabalho voluntário. Porque eu vou passar para uma outra frase aqui que eu gosto muito. Ó, que bom que eu deixei ele incompleto e dar um suspense. Ó, a frase é uma frase que eu escutei em uma palestra em algum momento da minha vida e eu achei genial. Começa assim: todo mundo quer a paz mundial. Eu acho que se eu perguntar aqui: nossa, quem gosta da paz mundial? Todo mundo vai levantar a mão, né? Quem é a favor do fim das guerras? Todo mundo levanta a mão, né? Se eu perguntar quem quer um passe, todo mundo levanta a mão. Agora, a questão é: todo mundo quer a paz mundial, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Não tem uma contradição? Não tem uma hipocrisia aqui? Porque como que a gente quer a paz no mundo
se a nossa casa está no caos. E aí, a gente poderia chegar à conclusão, e eventualmente eu vou chegar lá, que é importante que exista paz e fraternidade nas nossas casas. Todo mundo está de acordo com isso, do mesmo jeito que todo mundo quer paz mundial. Só que assim, aí, alguém poderia me fazer essa pergunta, mas Ravi, e aí, você está dizendo então que o trabalho fora é uma desculpa para a gente não fazer o trabalho dentro? Talvez seja, mas assim, às vezes a gente precisa jogar no Instagram, gente. Às vezes a gente precisa ver o bichinho fofinho na rede social para a gente lembrar que a gente tem um bichinho fofinho dentro de casa. Às vezes a gente precisa ir para fora para a gente lembrar do valor do que tem dentro, da mesma maneira que a gente precisa viajar para lembrar como é gostoso estar em casa. A gente precisa passar um frio para lembrar que a gente gosta de calor. A gente precisa passar pelo calor para valorizar aquele friozinho depois. A gente precisa da seca para apreciar a chuva. Somos humanos. Gente, a vida é sobre isso, tá bom? Insatisfeitos, por favor, escrevam uma mensagem para Jesus, mandem um e-mail e quando ele responder, vocês me retornam, tá? Mas, qual que é a questão aqui? Vamos trabalhar só o lado de dentro? Não, a gente vai ficar doido, tá? Já vou dar esse spoiler para vocês. Vamos trabalhar só o lado de fora? Também não, porque também não vai adiantar. Vocês vão tentar tapar buraco de peneira. Não vai adiantar. Então a questão que eu humildemente proponho é que a gente trabalhe os dois. Que a gente vá fazer, quem pode, quem tem condição, qualquer tipo de caridade, moral ou material, tem que ler texto, por sinal, qualquer tipo de caridade, porque uma vai alavancar a outra. Uma vai mover a outra. Por quê? Que quando a gente vai fazer na assistência espiritual, qualquer trabalho voluntário que seja, a gente acaba se sentindo melhor. Porque a gente se sente útil. Como é difícil a gente se sentir útil hoje, quando a gente vê 500 mil demandas, 500 mil faltas, 500 mil exigências, e é por isso que o melhor trabalho voluntário é aquele que ninguém pediu. É aquele que ninguém mandou você fazer. Porque a gente fica muito mais grato por uma coisa que ninguém pede pra gente fazer do que quando falam. Eu, quando eu era adolescente, passava muito por isso. Que eu falava, nossa, hoje eu vou ser a filha exemplar, hoje eu vou lavar a louça sem que a minha mãe peça, que ela vai ficar muito feliz que eu lavei a louça. Aí eu tava lá, nossa, super feliz, tava indo pra cozinha, aí minha mãe chegava pra mim e falava, filha, lava a louça, por favor. Eu falava, pronto, acabou meu ato legal. Agora ela pediu, agora ela vai achar que eu tô lavando a louça só porque ela pediu, sabe? Então, é muito legal que a gente tenha esses atos de bondade, esses atos de generosidade, não nas coisas que a gente acha que não tem jeito, mas nas coisas pequenas. Então, por exemplo, como é que eu trago a paz para minha casa? E esse mérito eu não vou nem dar para mim, tá? Esse mérito eu vou dar para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, e o meu irmão ele era muito grosso quando a gente era criança, ele era muito estourado. E de uns anos pra cá, ele começou a frequentar mais a religião. E ano passado, ou no começo desse ano, eu percebi o quanto que o meu irmão mudou nesses anos todos. Porque ele era uma pessoa muito estourada e hoje ele me agradece por qualquer coisa. Hoje eu respiro de um jeito legal e meu irmão fala, Ravi, que legal que você fez hoje. Hoje eu lavo a louça e ele fala, Ravi, obrigado por ter lavado a louça hoje. Eu vou fazer não sei o que, ele fala, obrigado por jogar o lixo fora hoje. Gente, o método não foi meu, não. E aí depois eu fiquei olhando, gente, quantos anos será que meu irmão está fazendo isso e eu não percebi? Quantos anos será que meu irmão está tendo esse comportamento e ninguém nunca reconheceu que ele está fazendo isso? E esse é o trabalho que a gente é convidado a fazer. Não é pra gente chegar e eu chegar pra vocês e falar, gente, olha como eu sou uma pessoa caridosa, eu faço trabalho desde jovem, Eu acabei de falar pra vocês que eu comecei a fazer trabalho voluntário pra ajudar na assistência espiritual. Sabe? Então, assim, eu não sou nada demais. Mas a questão é o quê? Como que a gente pode ajudar o mundo do lado de fora, como hoje a gente está fazendo, assistindo uma palestra, e quando a gente voltar, que a gente traga essa semente com a gente. Gente, ninguém vai trazer um IP desse tamanho aqui pra casa, a gente vai trazer uma florzinha, assim, no máximo. Às vezes a gente vai trazer só a foto da flor também. Então, o recado que eu tenho pra gente hoje é esse. E aí eu vou voltar pro texto e vou continuar um pouquinho. Desejo, eu vou traduzir, tá, gente? Porque tá com voz aqui, tá uma linguagem meio século XVIII, eu vou dar uma traduzida, eu vou me dar essa liberdade poética. Desejo que compreendam bem o que pode ser a caridade moral que cada um pode praticar,
que nada custa de material e que é, porém, a mais difícil de pôr em prática. Gente, vocês já entenderam, né? Que não é pra ninguém virar Jesus hoje? Vocês podem só dar um abraço no primo de vocês e tá tudo bem? A caridade moral consiste em suportarmos uns aos outros. E é o que menos fazeis desse mundo inferior, onde estáis encarnado nesse momento. Sejam, pois, caridosos, porque avançarão mais no bom caminho. Sejam humanos e se suportem uns aos outros. Há um grande mérito em saber calar para deixar falar o mais tolo. E essa é uma forma de caridade. Saber ficar surdo quando uma zombaria escapa de uma boca afeita a zombaria. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe a vossa entrada em uma casa de pessoas que quase sempre por erro se julgam acima de vocês. Enquanto que, na vida espírita, a única real, por vezes essas pessoas estão muito distanciadas. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros alheios é caridade moral. Pronto, né? A gente pode acabar a palestra por aqui, porque a mulher já falou tudo. Mas essa é a caridade moral. E eu não posso estar muito errada, mas eu acho que uma das coisas mais difíceis na caridade moral é que ninguém dá parabéns pra gente por ter feito a caridade moral. É muito mais difícil de enxergar a caridade moral. E é por isso que por tantas vezes foi contada pra gente essa história de que quando você desencarnar, aí vão bater palma pra você, aí vão te dar um abraço. Porque no mundo que a gente tá é muito difícil de enxergar essas coisas. E eu levei anos pra perceber que meu irmão tava fazendo essa caridade moral. Então assim, pra uma pessoa que é estourada, é muito difícil você não dar na orelha dela. Eu acho que todo mundo tem momentos que a gente fica assim, se segurando, né? Então, é muito difícil de ser reconhecido por essa caridade. E o único jeito que eu conheço de perceber essa caridade da nossa parte é a gente sentindo como a gente está por dentro. Porque uma coisa que a gente não consegue quantificar, que a gente não consegue medir, é o nosso nível de paz de espírito, gente. Então, assim, pode não estar claro, mas no dia que a gente dá aquele berro, que a gente perde a compostura, que a gente está mal, a gente está de um jeito. No momento que a gente consegue aplicar essa caridade, a gente está de outro. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente não adota um hábito bom, a gente começa a fazer uma coisa legal, a gente começa a ter uma dieta legal, a gente começa a fazer uma atividade física, a gente começa a fazer uma atividade que a gente gosta, a gente começa a assistir filme que a gente gosta, a gente se sente super bem. Por algum motivo a gente perde esse hábito, a gente não sabe nem quando que foi. E só depois que passou um tempão que a gente olha pra trás e a gente fala, nossa, realmente, 3 meses atrás eu estava uma flor, o que aconteceu comigo, né? E a gente olha, nossa, será que foi porque eu larguei todos aqueles hábitos bons que eu estava praticando? Não, pode ser, né? A gente tem isso com ler livro espírita, por exemplo. Nossa, quanto tempo que eu não leio livro espírita. E quando a gente lê o livro, a gente fica todo feliz, todo desabrochado, todo contente. Aí a gente para de ler, fica com essa cara feia assim, de bunda, amargurado, e não sabe por quê. E a ideia, por exemplo, no centro espírita, é que a gente consiga criar uma rede, uma comunidade que de pouco em pouco a gente vai reconhecendo essas qualidades um do outro. Mas eu vou ter que recapitular aqui a voz da moça, que ela fala aqui. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros alheios é caridade moral. Gente, eu vou falar um ponto aqui que é meio tabu, mas eu vou precisar falar. Trabalho na casa espírita. Porque caso vocês não saibam, isso eu tenho um pouco de mérito de falar, tá? Porque eu já estive muito tempo em trabalho centro espírita. Gente, não são flores. Tem gente que não se gosta, tá? Tem gente que não se atura. Tem gente que a pessoa fala e você vê as pessoas assim, se segurando. Tem gente que não concorda muito com o outro. Eu já vi muita gente saindo de trabalho espírita porque não gostava de um, não gostava de um colega, não gostava de outro, não gostava de um dirigente, não gostava do outro. Então, assim, o primeiro lugar em que a gente vai trabalhar essa nossa noção de caridade, essa noção de fraternidade, é dentro do trabalho voluntário. Porque quando a gente está dentro desse trabalho voluntário, ou dentro da família, que seja, gente, a pessoa, eu garanto pra vocês, então eu dou R$200 pra quem me provar o contrário. Assim, eu dou aquela nota bonita do Lobo Guará pra qualquer um que me provar o contrário.
Porque, gente, quando a pessoa ela enche o seu saco, eu garanto que ela não levantou da cama falando: hoje eu vou transformar a vida do fulano numa jossa. Gente, nunca na história isso aconteceu. Então, assim, mesmo aquela pessoa mais desagradável, ela não levantou da cama pensando no alecrim dourado que ela vai infernizar hoje. Isso não aconteceu. O que acontece, gente, é que quando a gente está no centro espírita, gente, eu nunca vi alguém que entrou pela primeira vez num centro para agradecer a Deus porque o dia estava muito bom. Chegou para falar: nossa, hoje eu vou louvar a Deus porque realmente está dando tudo certo, eu não estou sendo só para dizer obrigado pro palestrante hoje. Nunca vi isso acontecer. Na primeira vez. Pode ser que depois dos anos a gente fica lá no meio de Jesus Cristo e faça uma coisa dessa. Né? Mas qual que é a questão? Todo mundo está aqui, assim como o nosso brother Cristóvão já falou. Pausa dramática. Todo mundo está aqui porque está buscando alguma coisa. Eu posso não saber, e eu não preciso saber também. Mas todo mundo está aqui porque está buscando alguma coisa. Que está passando por alguma situação que falou: hoje eu preciso de Jesus. Hoje não basta São Miguel, hoje tem que ser Jesus mesmo. E a gente vem porque a gente precisa uns dos outros. E assim, enquanto Jesus não materializar na nossa frente, eu sinto muito, vocês vão ter que contar comigo aqui, vocês vão ter que contar com a Dani, vai ter que ser nós humanos, sabe? E nós humanos, nós não somos perfeitos. A questão é qual? Que quando a gente precisa desse apoio, quando a gente precisa dessa ajuda, todas as pessoas, e agora eu convido vocês, gente, dá uma olhada aí atrás de vocês, os lados aí, ó, todas essas pessoas que estão aí do lado de vocês, vamos, gente, eu não tô vendo cabeça virando não, quero todo mundo olhando aqui pra cara dos outros. Quando a gente olha para o lado, são essas pessoas que estão aqui para ajudar? Sim, mas também que precisam de ajuda. Ninguém está aqui no centro espírita só para dar. A gente está muito para receber. E a gente precisa receber o quê? Essa caridade. Que é não olhar nos nossos erros. Do mesmo jeito que o nosso irmão, que o nosso colega, ele também está precisando dessa caridade. E a ideia é, pelo menos aqui no centro espírita, que a gente possa contar com um pouco mais de gentileza. Com um pouco mais de amizade, que seja. Mas não, quanto tempo, por favor, que eu não me converso? Vamos lá, gente, quem sabe pegar o nosso ponteiro? Em torno de 13h26. Tá, 13h26. E eu tenho até 13h26, tem até 4 horas. Nossa, tem tempo pra caramba ainda. Então tá bom. Tá, então, vamos lá, recapitulando, a gente tem então, a gente tem a caridade moral, que é essa que é a mais difícil, e a gente tem a caridade material. E, gente, eu falo, pra começar, não tem vergonha a gente começar na caridade material, porque caso vocês não saibam, vou ter que contar uma notícia pra vocês, caso vocês não saibam, a gente tá dando no material. Desculpa contar pra vocês, assim, eu sei que todo mundo tá no nosso lar agora. Mas a gente está no mundo material, então a caridade material é muito necessária. E a caridade material, não só isso, mas ela ajuda muito a gente a ser grato pelas coisas que a gente já tem na vida material. Porque sinto muito, ninguém está no nosso lar ainda. Talvez quando dormir, mas também não garanto, tá? Então, o que acontece? A gente precisa se lembrar que aqui é o que tem para hoje. Sabe? E eu não estou falando, porque teve uma ação que a gente fez uma vez no centro, a gente faz arrecadação de alimentos, né? E a gente passa no supermercado e a gente pede doações para o pessoal que está fazendo as compras. Você pode levar um pacote de arroz para doar para a gente hoje? E uma moça me falou um negócio, eu fiquei assim, gente, o que é isso que eu estou escutando? Que ela chegou para mim e ela falou: não, porque vocês vão doar para quem? Vocês vão doar para mim, por acaso? E aí eu fiquei assim, que eu conheço as pessoas que a gente doa, gente, são realmente pessoas passando fome. Teve uma vez que eu ofereci a marmita para um moço que não comia em uma semana. Então, assim, é uma coisa forte. E a gente precisa lembrar, e é por isso que eu sou muito fã da caridade material, porque a gente precisa lembrar, gente, que tem gente passando fome quando a gente está vendo essa conversa. Como são 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, eu espero que todo mundo aqui tenha almoçado. Mas a gente sabe como a gente fica uma arara quando a gente não come na hora que a gente está com fome.
Se a gente não tomou café, pronto, já acabou amanhã. Se a gente está com fome na hora do almoço, a gente vai dar aquela resposta um pouco mais desagradável. Agora a gente pensa numa pessoa que está passando fome. E, gente, a gente mora no estado de São Paulo. Se a gente atravessar a rua, a gente vai ver um morador de rua. Isso não é uma coisa nossa, lá no Oriente, lá na África. Isso é uma coisa que acontece na nossa calçada. Então, assim, é muito importante, sim, que a gente se lembre que existem pessoas com necessidades maiores do que as nossas. E é bom a gente lembrar disso, porque quando a gente consegue oferecer uma coisa para essas pessoas, quando a gente consegue ter uma ação gentil, quando a gente consegue lembrar o nome, gente, dos moradores de rua, a gente já recebe uma gratidão tão grande por uma coisa pra gente é simples. E a gente aprende a agradecer pelas coisas simples. A gente aprende a ser feliz pelas coisas fáceis e banais que a gente tem. E o quanto que isso faz diferença na vida das pessoas. Porque quando a gente assiste um noticiário, quando a gente está trabalhando e precisa bater meta, quando a gente está trabalhando e precisa dar satisfação para chefe, aí perguntam da vírgula que a gente não fez do agrado do fulano, por que tem um grão de pó lá em cima do monitor que não era para ter, por que a gente falou assim e não falou assado. A gente se lembra que por a gente falar o nome de uma pessoa, já fez o dia dela. Então, na verdade, essas exigências que a gente constrói pra gente mesmo, elas não são exigências, elas são caprichos da nossa cabeça. Então, assim, se a gente tem um carro do ano, se a gente não tem, se a gente vai comer bife à milanesa ou à parmegiana, é um capricho. Graças a Deus a gente tem um bife. Graças a Deus a gente tem arroz e feijão. E é através dessas ações de caridade que aí, de novo, quando meu amigo chegou e ele falou, gente, é só fazer caridade. Era disso que ele estava falando. Era da gente lembrar que, gente, todo mundo tem roupa para vestir. Todo mundo, graças a Deus, está me ouvindo. Todo mundo consegue me ver. A gente tem muito mais bênçãos do que a gente é capaz de lembrar. E a gente está lembrando disso agora. Sabe? Então, assim, vocês percebem que no texto que a moça aqui da Revista Espírita, 80% do que ela estava falando é o que a gente tem que não fazer. Você não tem que dar um xingo, você não tem que reparar no olho do outro, você não tem que fazer isso, você não tem que não sei o quê. Ou seja, se a gente só não fazer nenhuma das coisas ruins que a gente já faz, se a gente não reclamar na nossa cabeça, se a gente não ficar cobrando fulano, se a gente não cobrar fulano, se a gente não se cobrar e nunca se perdoar por uma coisa que a gente fez 3 anos atrás, se a gente não fizer essas coisas, já está tudo ótimo. Por quê? Porque, na verdade, esse estado de caridade em que a gente está, que é um estado de doação, digamos assim, é um estado que a gente só consegue atingir quando a gente para de cobrar. A gente só vai conseguir receber alguma coisa quando a gente parar de ficar pedindo. Porque, de novo, a melhor caridade que a gente pode fazer é a caridade que ninguém pediu. Porque a gente está olhando para a pessoa e a gente está fazendo com amor aquela coisa. Então, por exemplo, quando eu estou de muito bom humor, eu arrumo a cama do meu irmão. Para ele chegar em casa e falar, nossa, minha cama está arrumada. Arrumaram minha cama hoje. Eu não faço todo dia, eu faço isso, sei lá, uma vez a cada 3 meses no máximo. Mas ainda assim, meu irmão vai chegar em casa e ele vai falar, que legal, minha cama está arrumada. Às vezes você leva um bombom pro seu colega de trabalho e ele vai falar, nossa, me trouxeram um bombom hoje. Sabe? Você tira o dia para conversar com aquela sua vizinha tagarela, sabe? Que tá sem fone, e aí você vai falar com ela um dia, ela vai falar, nossa. Porque, não lembro quem é que tem essa frase, mas existe uma frase assim, que eu sei que é espírita, que é, a boa ação que você faz é ser o advogado em qualquer lugar. E é isso, a gente não precisa ser bom o tempo inteiro. A gente precisa de 2 coisas. A gente precisa parar de se cobrar, porque quando a gente para de cobrar, a gente pode receber alguma coisa. E a gente tem que dar quando dá, quando der. Porque se a nossa doação é nosso advogado em qualquer lugar, então basta uma ação bem feita. Basta uma vez. A gente não precisa fazer caridade todos os dias, o dia todo. Mas se a gente tiver um momento bom, aquilo vai voltar para nós. E nós, espíritas, eu espero, tá? Estou contando com vocês aí. Eu espero
que a gente tenha essa consciência de que vai voltar o bem ou o mal que a gente pratica. Só que o mal que a gente pratica, a gente já tem um monte de facilidade, tá? Porque assim, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é bom. Então assim, já vai vir muito amenizado do que se fosse ser devendo uma pessoa, né? Que eu cobrar juros, ia ter a inflação, ia ter não sei o quê. Então assim, o mal que a gente pratica é paciência. Entrega para Deus essa parte aí, porque realmente o ser humano, em termos de justiça, ele é meio problemático. Agora, se a gente puder contar com Deus, para pelo menos pedir para fazer o bem, para pelo menos não fazer um monte de coisa ruim que a gente faz, para pelo menos não reclamar, não puxar a orelha, não cobrar os outros, cara, já fez muita diferença. Já ajudou muito. Agora vamos voltar para isso. Aqui. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com compaixão tem muito mais mérito do que atirar-lhe um óbolo com desprezo. Contudo, não se deve tomar a imagem ao pé da letra, porque essa caridade não deve impedir a outra. Pensai, sobretudo, em não desprezar o vosso semelhante. Gente, não estou pedindo muita coisa. Eu acho que não estou pedindo muita coisa. Então, qual que é o ponto de hoje? Façam o bem quando der. E assim, não fiquem desesperados porque vocês não estão fazendo o bem que vocês acham que deve ser feito. Porque eu peguei esse livro aqui. Eu sou muito fã do Emmanuel. Sou fã de carteirinha do Emmanuel. Qualquer coisa que ele escreve, eu apoio. E aí, eu ouvi esse texto semana passada e eu acho que ele é muito coerente com o que a gente está falando hoje. Esse livro chama Meditações Diárias, tá? Rogativa e cooperação. Rogamos a assistência e o poder de Deus em nosso benefício. Entretanto, é forçoso lembrar que Deus igualmente espera por nosso apoio e cooperação. Ou seja, ajuda a gente se ela te ajudará, né, gente? Faz a boa aí para Deus fazer a boa para gente. Deus é a sabedoria infinita. Guardas a inteligência capaz de discernir. Ou seja, tudo bem, Deus ele é todo poderoso, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Mas assim, a gente sabe se é melhor a gente comer uma feijoada antes de um dia muito importante ou se a gente come um frango grelhado, né? A gente sabe o que vai fazer melhor pra gente e o que não vai. A gente sabe 11 da noite se é melhor a gente ler um livrinho do Emmanuel ou assistir um filme de terror, né, gente? A gente tem esse bom senso. Inclusive tem um trecho muito legal que os filósofos gregos eles falavam a única virtude que todo homem tem é o bom senso. Que eu nunca vi uma pessoa falando, não, bom senso eu não tenho mesmo. Nunca vi uma pessoa que disse que nem bom senso tem. Então assim, Deus deu o bom senso a todo mundo. Deus é a paz. Consegues, em qualquer situação, colaborar claramente na edificação da concórdia. Ou seja, Deus é paz. Mas a gente também carrega um potencial disso com a gente. A gente também consegue ter uma noção do que é bom e do que não é. Do que é pacífico e do que não é. A gente sabe que gritar no trânsito não ajuda. Inclusive eu fico chocada a gente assistindo futebol, porque eu nunca vi um jogador reclamar com o árbitro adiantar de alguma coisa. Ainda assim, todo jogo os jogadores reclamam com o árbitro. Eu acho isso fantástico. Interessantíssimo. Deviam fazer uma pesquisa. Então assim, a gente sabe o que serve e o que não serve. A gente sabe o que é pacífico e o que não é. E eu sei que existem momentos que a gente fala, não queria ser pacífico, queria dar no pé. Mas aí a gente lembra que Jesus falou, gente, não é pra gritar, gente, não é pra dar pé. Sabe aquela criança bem a conta-gosto que precisa pedir desculpa com o amiguinho, mesmo que não queira pedir desculpa com o amiguinho? É assim que a gente tem que agir às vezes. Deus é amor. Pode ser, em todas as circunstâncias, uma parcela de bondade. Deus é a luz da vida. Seja qual seja o lance do caminho, conservas a prerrogativa de acender a chama da esperança. Em Deus, todas as doenças se extinguem. Em ti, a possibilidade de socorrer aos enfermos.
Em Deus, a força de sustentar a todos. Em ti, os recursos de amparar alguns ou de ajudar em favor de alguém. Em Deus, a alegria perfeita. Em ti, o privilégio de sorrir, encorajando os outros. Em Deus, a tolerância. Em ti, o perdão. Essa eu vou ter que parar para comentar de novo. Porque, gente, prestem atenção nessa frase. Em Deus, a força de sustentar a todos. Todos aqui estamos, caso vocês não saibam, vou ter que dar outra notícia para vocês. Não são vocês que estão controlando a respiração, os batimentos cardíacos, a digestão, as sinapses, os movimentos cerebrais, nem a circulação do sangue. Então, assim, eu acho que é Deus. Aí vocês chamam o que vocês quiserem. Acho que é Deus. Então, assim, em Deus está a força de sustentar a todos. A gente não consegue nem fazer uma flexão direito, né? Não consegue nem se sustentar com os braços direito. Mas a gente consegue dar a mão para uma pessoa que não está enxergando direito. A gente consegue ajudar alguém a carregar uma compra. A gente consegue ajudar alguém a ir no hospital. Nem que seja rachando Uber, porque assim eu não dirijo, então assim, zero condições de eu levar alguém para o hospital, mas eu consigo pedir um Uber. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, existem sim muitas coisas que estão mais fáceis. Mas a gente tem que ter noção de que facilidade e coisa direita são coisas diferentes. É aquela coisa, tem o caminho fácil e tem o caminho certo. E a gente está aqui para conseguir fazer o caminho certo. Sem perder toda a facilidade, né, gente? Eu não quero ninguém ajoelhando no milho para pedir perdão, quando você pode só ficar na sua cadeirinha pedindo perdão, não tem problema. Mas aqui então, em Deus, a alegria perfeita. Em ti, o privilégio de sorrir, encorajando os outros. Em Deus, a tolerância. Em ti, o perdão. Tem uma frase do Chico Xavier, muito séria, que eu gosto muito. Foram entrevistar o Chico Xavier, como fazem várias vezes. E aí perguntaram ao Chico assim, Chico, você perdoa? E aí a gente falou, não perdoo. E aí os repórteres assim, tudo, como assim, né, branco, 3 pessoas desmaiando ali, todo mundo, Chico Xavier não perdoa. E aí eles falaram, como assim, Chico, você não perdoa? Aí ele falou assim, não, mas é porque para perdoar você tem que ficar ofendido primeiro, né, eu não me ofendo com nada. Então, meu filho, o que tem que perdoar? E esse é o ponto, porque aqui ele fala em Deus a tolerância, ou seja, Deus ele nem se ofende, ele fala, ai gente, ele é engraçadinho assim mesmo, sabe, mas é o jeito dele de dizer tchau. Sabe aquele cachorro barulheiro? Que assim, você chega em casa, os 3 vibes já sabem que você chegou em casa, porque o seu cachorro ele vai. E aí, tem gente que vai falar, que cachorro chato, pelo amor de Deus, não sei o quê, e você fala, não, é o jeitinho dele, é o jeitinho dele de dar oi, assim, eu gostaria que ele me deixasse dormir à noite, não ficasse latindo toda vez que aparece alguém na calçada? Gostaria, mas eu sei que é o jeitinho dele de dizer oi. Deus ele faz a mesma coisa com a gente. Às vezes ele te dá umas coisadas lá, que ele fala, ai gente, é o jeitinho dele. É o jeitinho dele, uma hora ele aprende, sabe? Em Deus a tolerância. Em nós, ainda precisa haver o perdão, gente, porque a gente se ofende por cada coisa boba. A gente se ofende por cada coisinha. Porque às vezes a gente chega, não sei se acontece com você, gente, mas comigo acontece direto. Eu chego e falo, nossa, gente, você viu? Tal pessoa fez não sei o que, a pessoa nem vi. Nem vi. Nem tchum. Então, assim, a gente ainda precisa perdoar. A gente ainda precisa fazer esse esforço de deixar de lado. Porque, de novo, a gente só precisa não fazer alguma coisa. A gente só não precisa ficar remoendo. É muito fácil. A gente só precisa seguir em frente. E às vezes a gente demora. Então a ideia é que a gente possa, pelo menos, perdoar. Deus não espera de nós a alegria perfeita, a força de sustentar a todos, que todas as doenças se extingam. Ele espera que a gente pelo menos faça uma visita, que a gente pelo menos ligue para a mãe, no dia das mães, e fale, lembrei de você e tal, não bom. Não espera que a gente extinga a fome, mas se a gente puder doar uma cesta básica, já está ótimo. Sabe, a gente não tem mais essas exigências dos 10 mandamentos, você tem que fazer isso aqui você não pode, essa coisa você pode, isso aqui você não pode. Mas Deus deu a todo mundo bom senso. O que vai te fazer dormir melhor à noite e o que não vai? O que vai tranquilizar a sua consciência e o que não vai?
E, gente, a gente nem tá falando tanto de fazer o tempo próximo, a gente tá falando, pelo amor de Deus, pra você dormir, pra sua santa cabecinha deitar e não ficar no TikTok até as 3 da manhã, sabe? Não é difícil. Ou é difícil, né? Aí ele termina assim: Deus é a providência da humanidade. Onde estiveres, pode ser, se desejas, a bênção e o apoio na família ou no grupo de trabalho a que pertences. Porque aqui, de novo, gente, às vezes o trabalho é difícil, às vezes a família é bem difícil, né? E às vezes a gente só precisa não fazer alguma coisa, mas quando a gente pode fazer alguma coisa, e às vezes é difícil, porque, de novo, a caridade moral tem essa grande dificuldade que a gente enfrenta, que é a ingratidão. Que é a gente fazer N sacrifícios e a gente não ser reconhecido pelo que a gente faz. A gente vai fazer N coisas e a pessoa não vai reconhecer. Por que eu falo isso? Porque eu acho que na família isso acontece muito, né? Na família você faz uma coisa assim super legal e depois você é debochado. Você fez aquela coisa que você achava super legal. Você faz uma coisa assim super feliz com outra pessoa e a pessoa reclama de você porque você fez aquela tal coisa. E assim, vou recomendar que calma seu cavalo curta? Não vou. Mas que a gente faça o suficiente para a nossa consciência. E às vezes é até melhor a gente fazer quieto para a gente não escutar tanta reclamação. Sabe? Então assim, lavou a pia, mas deixou, sei lá, água na pia e a pessoa gosta que a pia fica sem água. Nem fala que foi você que lavou a louça. Deixa a pia lá, sabe? Pelo menos você lavou. É melhor a louça a pia com água do que a pia suja. Sabe? Então, façam o que está na oportunidade de cada um, que está nas condições de cada um. Entendendo que ninguém é obrigado a bater palma pra gente. Infelizmente, seria muito legal se as pessoas tivessem que bater palma pra gente quando a gente faz uma coisa legal, mas assim, Deus não deu esse privilégio pra gente. Então, que a gente faça, pelo menos, pela nossa consciência e, de novo, fazendo por amor. Porque qual que é a diferença entre fazer uma coisa por amor e fazer uma coisa por obrigação? Quando a gente faz por obrigação, nossa, de novo, vou ter que pegar aquele exemplo da louça, mas assim, como é chato você fazer uma coisa e a pessoa falar, só fez por obrigação. Né? Ou você faz uma coisa super legal e falar, você fez o mínimo, você fez o que você tinha que fazer. E não, gente, não é assim que funciona. E é bom, então, a gente fazer por amor, porque a gente não tem esse peso da frustração, a gente não tem esse peso da cobrança, a gente não tem esse peso da crítica, a gente não tem N questões, N problemáticas que teriam quando a gente tem que fazer uma obrigação. Agora, quando a gente faz de boa vontade, é muito mais tranquilo, é muito mais leve. Então, Deus pode tudo. Cada criatura pode algo. Sempre que nos dirigimos a Deus pedindo auxílio, e sempre solicitamos de Deus o auxílio máximo, não nos esqueçamos, pelo menos, do mínimo de bem que todos podemos fazer. A gente não pode, mas a gente pode alguma coisa. E essa alguma coisa que a gente pode fazer já é bastante, pelo menos para Deus. Tem um trecho de The Chosen, gente, eu recomendo que todo mundo assista The Chosen, porque The Chosen é muito bom. The Chosen é uma série na Netflix que conta a vida de Jesus. E é muito legal. Chama Os Escolhidos, em português, dá para pesquisar e é muito bom. E eles têm um site também. Por quê? Porque tem um trecho que eles vão agradecer a Deus e eles falam, Deus, se você tivesse acabado com a escravidão no Egito, mas você não tivesse aberto o Mar Morto para a gente passar, já estaria bom. Se só tivesse feito isso, já estaria bom. E depois eles recriam essa cena com Jesus. Eles falam, Jesus, se você tivesse salvado aquele leproso, mas não tivesse me salvado, já estava bom. Porque nós somos humanos. E a gente não consegue reconhecer nem as coisas boas que a gente tem no nosso próprio dia a dia. Se a gente não reconhece nem as coisas boas que acontecem com a gente, como que a gente vai ser o senhor de fazer todas as coisas boas? A gente não vai. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Não por obrigação, mas por boa vontade. Bom, pessoal, agora eu vou conduzir todo mundo agora para uma prece final. Tá bom? Agradeço a todos. Começar de novo. Primeiro convido a todos a fecharem os olhos quem quiser. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que nesse momento de calma, de tranquilidade, possamos pedir a Jesus pela sua luz, pelo seu esclarecimento, pedindo que todos nós possamos voltar um pouco melhor do que tentamos e que possamos dar antes de receber, possamos amar antes de sermos amados, possamos compreender antes de sermos compreendidos e que dessa forma possamos entender a Jesus pelas suas práticas e não pela teoria. Que assim seja. Resumo de tudo isso que ela falou. Nós não precisamos nos cobrir de cinzas e nem ficar na inanição. Vamos fazer a caridade de acordo com as possibilidades. E de maneira que, quando nós estivermos em qualquer lugar, alguém diga ali, alguém possa nos ver e dizer assim: ali vai uma boa pessoa. Entendam bem? Falar dos passos aqui está cheio de coisas, mas não vou falar tudo isso não, com tanto tempo. Vou vencer pelo cansaço aqui. Muito obrigado, viu? Então nós temos na sala 1 aqui o passe padrão. Vocês vão ficar nos seus respectivos lugares, não precisa correr, que não tem necessidade disso. Vocês serão chamados aqui, receberão o passe padrão. Isso aí, todas as vezes que vocês vierem aqui, receberão o passe padrão. Depois, então, passarão por essa porta aqui, receberão o passe anímico. Vocês serão chamados para receber o passe anímico. Depois, então, vem o passe magnético. Também ali. Depois de tudo terminado, passe magnético. Entenda bem, por que o passe? Mesmer foi o criador não, ele descobriu que as pessoas têm uma grande força espiritual, uma força fluídica nas mãos e que o passe é uma coisa muito boa para a gente se curar de muitos males. O teste foi feito, Kardec nos diz isso, que as pessoas foram tratadas numa ala, foi tratado com, além dos remédios, tratados com o passe. Na outra foi só tratado com os remédios. Aqueles que receberam o tratamento do remédio e o passe sararam primeiro. Então, entendam bem, é necessário que, quando a gente chegar na casa espírita, receba os passes, seja nesta aqui ou seja em outra qualquer, o passe é a mesma coisa. Vocês não veem, mas eu vejo. Exatamente. Então, toda vez que a gente vem numa casa espírita, a gente deve tomar os passes, que é para a gente tirar os fluidos insalubres, fluidos deletérios que a gente recebe. Entenda bem, hoje, aquele que recebe o passe padrão vai sair hoje lá e vai fazer uma análise de si mesmo e vai ver que está legal, leve. Mas ele saiu dali, em consequência da atividade durante toda a semana, ele vai pegar de novo determinadas coisas que vai causar um inconveniente para ele, um desconforto muito grande na gente, que a gente sente isso. Você nunca sofreu desconforto? Claro que sim, todos nós sentimos, nós somos espíritos encarnados, cheios de defeitos. Então nós pegamos coisas assim. Então, é com o passe que a gente tira isso. Seja quem quer que dê o passe, vai tirar esses eflúvios maçãs. Então, é necessário que a gente, toda vez que a gente vier na casa espírita, tomar um passe. Ele limpa a gente. Assim como lá na Umbanda, eles passam aquele remeleixo todo lá, aquelas coisas lá que todo mundo sabe, aqui é só imposição de mão. Nós não usamos aqui outras coisas que não ser a imposição de mão. E fui um mestre aqui. Mestre trabalhou junto com o Kardec. Os dois trabalharam juntos. Então, ele ajudou a contribuir com a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita. Está tudo certo, gente.
Você já fez a oração? Já. Então está feito. Então está feito. Deixa eu ver se a dona está de um jeito. Muito obrigado, viu? Gente, então só lembrando que essa foi a primeira palestra, a gente está fazendo uma semana de palestras.